Meus irmãos, como que eu vos saúdo? Na paz de Deus, Congregação Cristã do Brasil, na paz do Senhor Jesus, Assembleia de Deus, na graça e a paz do Senhor Jesus. Meu sonho, a graça e a paz do Senhor Jesus, né? E graça por causa de Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. E paz por causa dos judeus, né? Shalom, tranquilidade para a alma. Ou por causa de João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo principal está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém, meus irmãos? Então, que essa paz aí que excede todo entendimento há de guardar os corações e os sentimentos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Desculpe as lágrimas, tá, irmãos? É que eu não sou artista ainda de púlpito, não sou artista, eu sou servo de Deus, batalhando pela vida eterna. E ainda tenho emoções. E eu estou revendo, desculpa, sabe? Deixa rolar. E eu estou revendo amigos, pessoas aqui que fazia tantos anos que eu nos via. E eu confesso que a minha estrutura emocional deu uma mexida. Quando eu pude rever o pastor Alan, que é Alan, se é Alan, sei lá o que é, eu só sei que é pastor. Alan. Como que o senhor gosta de ser chamado, filho? Alan mesmo, de Alan Prost. E que prazer revê-lo, que prazer saber que Deus tem te ajudado. Obrigado pela coragem de nos proporcionar estar aqui conhecendo parte dessa igreja. Irmãos, de Deus eu sei que quando Ele une pessoas, Ele une propósitos. Vai saber, vocês vão para pertinho da minha pessoa. Jaguariúna, Jundiaí, acho que nós 40 km. Vai orando, quem sabe. Jaguariúna não terá um cantinho lá. Se precisar de criada, mudo sou eu. Mas que bom. Freire, filho, cortou o cabelo, gostei do seu corte. Revê-lo, esposa, mamãe do Giovanni, Deus abençoe. Giovanni, não vou falar muito, irmão, senão eu vou chorar, eu me conheço. Senhor, é duro ser humano, né? Eu não era assim não, irmãos, mas o ministério fez eu ser assim, graças a Deus. Fui embora para Jaguariúna diante de uma situação emocional muito forte. Mas aquilo que não te mata, te fortalece. Amém. Vivian, prazer, filho. Deus te abençoe, filho. Os músicos, apesar que eu já cheguei aqui, eu fui afrontado. O menino no suado, não sei se é violão que ele tocou, ele falou que o Palmeiras não tem mundial. Eu entendi. Eu não gostei. Eu vou te denunciar. Isso é preconceito. Deus abençoe vocês, filhos. Deus abençoe minha esposa, que tem me suportado até aqui. 21 anos de casados. E com a Rosana, o Senhor nos dera a Ruth, está em Jaguariúna, trabalha em restaurante. 19 anos. E tem o Davi, que está ali, de 11 anos. Obrigado, tá, meu amor, por me aguentar. Eu carrego a minha cruz e ela vai carregando a cruz dela. E eu aprendi esses dias, Vivi. Esses dias atrás tinha um pastor ministrando na igreja, pastor Alan. Só fala pastor. Pastor é bispo e apóstolo, eu não sei, mas tudo bem. E o pastor estava ministrando, falando assim, irmãos, os varões que aqui se encontram, que você tem ciência que a sua esposa manda de você, passa para esse lado. Só ficou um varão desse lado. Os outros varões vieram tudo para esse lado direito. E aí o pastor, filho, eu não entendi. Eu perguntei dos irmãos que aqui se encontram, quais de vocês a esposa manda em vocês? E só você ficou aí, os outros vieram tudo para cá, porque a minha esposa mandou eu ficar aqui. Esses dias atrás,
Esses dias atrás o Davi foi pedir algo para mim. Não pode rir, irmãos, vigia. Esses dias atrás o Davi foi pedir algo para mim porque eu não sirvo para ser pai, Giovanni. Não sirvo. Aí ele, pai, não vou pedir para o senhor não, vou pedir para minha mãe, porque eu sei que o senhor é a cabeça, mas a minha mãe é a garganta. Mas Deus é bom, irmãos. É só para passar um pouco o efeito da adrenalina. Obrigado, tá, queridos? Deus abençoe vocês, os músicos, Deus os abençoe. Em nome de São Jesus. Eu preciso só de algo para eu me policiar quanto ao horário, que eu não vou me delongar, não vou passar do horário do culto. Sei que hoje é domingo, hoje é dia Me desculpe, a gente não é adventista do sétimo dia, né? E apesar que hoje a gente não guarda sábado, não é domingo, não é segunda nem terça, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas, como o Senhor Jesus ressuscitou no domingo, né? Então João no Apocalipse ele escreve que ele viu o Senhor na visão no dia do Senhor. E o dia do Senhor hoje é o domingo, que é o dia da ressurreição do Cristo. Amém, meus irmãos? Então sei que o domingo é um dia assim bem especial, porque temos a oportunidade de estarmos em família, almoço, e eu não quero atrasar o almoço das irmãs e dos irmãos em hipótese alguma, tá bom? Glória a Deus. Por favor, amados, eu estou muito emotivo, pastor, porque vocês ministraram sobre a ceia. E eu vim aqui hoje para tentar falar sobre os magos que vieram ofertar a Cristo, os magos que vieram do Oriente, ouro, incenso e mirra. Hoje eu iria, verbo no passado, né? Ser. Hoje eu ia tentar falar sobre o ouro, o incenso e a mirra. Ouro porque realeza, rei. Né? Incenso porque ele é sumo sacerdote. Incenso representa a intercessão e mirra nos ensinando que o Senhor Jesus é um profeta, né? Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitava o seu povo. Mas durante a liturgia do culto, durante tudo aquilo que eu percebi que está acontecendo, os pedidos e orações, a ministração da oração, os louvores, e aí o Espírito do Senhor ele me trouxe aqui para Mateus capítulo 26, versículo 30. É só um versículo, nós vamos conversar aqui um pouquinho, e meio-dia nós vamos para casa, mas eu preciso de um relógio para eu me policiar, que eu ainda... Por favor, que eu não tenho relógio. E se alguém quiser me presentear, depois vai ali no shopping, eu aceito doações. Por favor. Fechou. Obrigado. 11h41. O trabalho termina meio-dia, né? Então tá bom. Temos bastante tempo. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 26, versículo 30. Olha, irmãos, os irmãos sabem que a Bíblia... Ela é uma coleção, né? Uma coletânea, 66 livros, 39 Antigo, 27 no Novo. 31.103 versículos, 1.189 capítulos. E às vezes você para achar um para tentar falar é difícil. Parece que some os 1.189 capítulos, ou os 31.103 versículos. E antes de eu subir para cá, e ainda tenho um pouco de fobia, tá, irmãos? Lugar muito fechado assim, ainda bem que tem um vitro aqui. Não era assim não, mas o ministério nos proporciona essas pérolas. E eu estava falando para o menino ali embaixo, Felipe, o nome do menino que está na recepção, nome de apóstolo. Falei, Felipe, quantos anos você está aqui? 7 anos. Falei, você sabe que 7 dentro da numerologia bíblica é perfeição, né? E o 8 significa recomeço, ele só me ouvindo, né? Porque quando Noé entrou na arca, tinha quantas famílias? 8, não é? E depois teve o recomeço. Antes de Davi chegar a ser ungido na casa do pai dele, passaram os 7 irmãos. Só que depois Davi era o 8º, recomeço. Então, o 7 fala de perfeição, o 6 fala que a responsabilidade ela é pessoal, o 5. O 6 fala que é o número de homens, 5, a responsabilidade ela é pessoal. 4 é o número da terra, está ligado ao número da terra. As estações do ano, 4 fases da lua, os 4 elementos que regem a natureza, não é? E tem 4 evangelhos também. E o 13 é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês acreditam assim também, né? Amém. O 2, céu ou inferno, lago de fogo e enxofre, porque inferno é Seol, Hades, Tartaru ou Guiena, mundo dos mortos. E o 1 é o único Senhor, o único Deus, o único Salvador, uma só fé. Amém.
Então, o número 4, irmãos, 4 evangelhos. Quando a gente vai ler Ezequiel capítulo 1, versículo 1, o capítulo 1 de Ezequiel, ele vai ter visões de Deus junto ao rio Quebar, na Babilônia. E ele vira uma criatura ali, e aquela criatura é uma criatura celestial, e no versículo 10, ele vai falar que aquela criatura tinha rosto de homem, tinha rosto de leão, tinha rosto de urso e rosto de águia. Perdão, rosto de urso, rosto de boi, rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Pois bem, são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, certo? E ele vai apresentar o Senhor Jesus como Messias Rei de Israel, como aquele que vem da linhagem de Davi, para cumprir uma profecia de Gênesis 49. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, quando ele chega a Judá, ele fala assim: Judá é um leãozinho, o cetro jamais se afastará de Judá. Jesus é da tribo de Judá, o Senhor Jesus é da linhagem de Judá. Só que cada tribo tinha a sua bandeira, e a bandeira do Corinthians é uma âncora que afunda, mas a bandeira, descontei, mas a bandeira de Judá tinha um leão. Não poderia passar batido. Se a minha filha estivesse aqui. E a bandeira de Judá tem um leão. Então o Senhor Jesus, na visão de Ezequiel 1:10, ele é leão da tribo de Judá. Amém? Marcos, quando ele escreve o evangelho, ele escreve para os romanos. O império da época é Roma. E ele vai apresentar o Senhor Jesus como servo sofredor. E o boi, irmãos, ele é emblema de força doméstica, de animal doméstico. Eu tinha um pastor que falava assim, que se o boi soubesse a força que ele tem, a gente quer trabalhar para ele. Então é um boi servo, não é? E o tema de Marcos é 10:45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o Senhor Jesus ali, na visão de Ezequiel 1:10, no Evangelho de Marcos, ele é representado como um boi. Tem força, mas se fez servo para nos tornar livres. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E liberdade é a gente ter direito de escolha, não é a gente ser escravo. E o Senhor Jesus nessa manhã nos chamou para ser livres. Não somos escravos do álcool, não somos escravos das drogas, não somos escravos de Satanás, somos livres em Cristo, liberdade. Amém, irmãos? E Lucas, quando escreve o Evangelho, e Marcos e Lucas, Giovanni, filho, eles não foram apóstolos, eles foram homens apostólicos. Marcos, ele era meio que sobrinho, primo, alguma coisa assim de Pedro. E Lucas, ele era discípulo e médico de Paulo. Eles não foram apóstolos porquanto eles não andaram nos 3 anos de ministério terreno de Cristo, mas são homens apostólicos. E Lucas, quando escreve o seu evangelho, ele escreve para os gregos, e a Grécia é o berço dos grandes pensadores, filósofos, não é? E na visão de Ezequiel 1:10, a criatura tinha rosto de homem, e Lucas apresenta o Senhor Jesus como homem perfeito. Amém, irmãos? E João, quando escreve o seu evangelho, ele escreve para a igreja. Aleluia. E na visão de Ezequiel 1:10, tem rosto de águia. Como o leão, ele é o rei da fauna terrestre, a águia, ela é considerada a rainha dos ares. Assim o Senhor Jesus é o mais ilustre, o que nasceu da Maria. É o melhor de Deus. João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 1:14, e o verbo se fez carne e tabernaculou conosco, e nós vimos a sua glória. Amém, meus irmãos? Por isso que são 4 evangelhos. E no capítulo 26 de Mateus, no versículo de número 30, tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. E tendo cantado um hino, saiu para os montes das oliveiras. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras.
Filhos, o Senhor Jesus, ele não cantou hino quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. O Senhor Jesus não cantou hino quando ele ressuscitou Lázaro. O Senhor Jesus não cantou hino quando ele ressuscitou a filha de Jairo. O Senhor Jesus não cantou hino quando ele curou paralíticos. O Senhor Jesus não cantou hino quando ele fez cego enxergar. O Senhor Jesus Cristo não cantou nenhum hino quando ele fizera todos os sinais que nós entendemos pela Bíblia que ele fizera. E o último versículo do Evangelho de João está escrito que, se fossem, na época, escreverem todos os milagres que o Senhor Jesus fizera, João cuidava que tudo quanto tinha de pergaminho naquela época não iria dar espaço, né? Se aquilo é hipérbole, eu não sei, mas eu creio que teve muito mais. Os principais estão registrados, amém, irmãos? E ele não cantou hino, nenhum dos milagres, mas na última ceia, João 13, na última ceia, ele já estava antevendo a morte. João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como cordeiro, ele precisava de ser sacrificado, mas como leão, ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E eles acabaram de cantar o hino, e o Senhor Jesus sabia que ele ia para o Getsemane, ou prensa de azeite, um horto que havia ali em Jerusalém, Monte das Oliveiras, ou Getsemane, prensa de azeite. E ele cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras. E naquela madrugada fria, imagine Lucas, o médico, narrando, porque ele não andou com Jesus, então ele foi fazer pesquisas, ele foi estudar. E ele escreve o Evangelho para um certo Teófilo, né? Que significa aquele que ama a Deus. E o Teófilo, eu estudei, eu pesquisei, eu fui atrás dos fatos, das narrativas. E eu cheguei a uma conclusão. E ele vai narrar, vai descrever o Evangelho. E quando chega, irmãos, no Getsemane, Lucas é médico. E o Senhor Jesus ali, a alma dele entra em agonia. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus vai orar: Senhor, se é possível, o Senhor afasta de mim esse cálice. Senhor, se for possível, o Senhor afasta de mim esse cálice. E a Bíblia nos ensina que hematitrose é o que a medicina e os psicólogos falam que ele sofreu no Getsemane. Hematitrose, a agonia da alma de Cristo era tão terrível, foi tão terrível, que o suor dele, as glândulas começaram, em vez de sair suor, começou a sair sangue. Imagine para o médico, irmãos, narrar isso, esse feito. O Senhor Jesus, queridos, no Getsemane, era para ter tido um AVC nele, porque a pressão arterial dele foi lá em cima. A agonia da alma daquele homem fez o suor transformar em gotas de sangue. Mas se ele tivesse, aleluia, tido um AVC ali, ou um infarto, que a pressão sobe, e quando a pressão sobe, corremos o risco de termos um AVC ou de termos um infarto, não é assim? Mas se ele tem um infarto ali, o sangue fica sufocado. Em Hebreus 9:22 está escrito que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Teria que ter sangue. Como o cordeiro do Antigo Testamento, o sangue dele era aspergido no altar do holocausto. Altar do holocausto. Primeiro utensílio do culto dos hebreus do Antigo Testamento, seja no tabernáculo, na tenda móvel do deserto, ou seja, 400 anos à frente, quando Salomão levantaram, ergueram um templo para o nome do Eterno. O altar do holocausto era feito de bronze, né? Acácia revestida de bronze. Acácia, natureza humana. Bronze, justificação. Então vamos lá, no altar do holocausto, o adorador no antigo pacto levava o animal para ser degolado. O sacerdote amarrava, junto com os levitas, uma corda junto com o animal que ia ser sacrificado, porque quem deveria morrer lá seria no caso da pessoa, mas aí o animal iria me substituir, eu deveria morrer, mas o Eterno não recebe sacrifícios humanos.
Então, eu transferia a culpa para o animal, fazia a confissão de culpa, transferia para o animal. Amarrava-se o animal em corda, porquanto o altar do holocausto tinha 4 argolas. Amarrava ali, fazia a confissão. E daqui a pouco o sacerdote iria imolar o cordeiro, o boi, seja lá qual for o animal. E ali ele ia ser totalmente queimado no altar do holocausto. O Senhor Jesus Cristo, no Getsemane, ele está vivendo uma pressão terrível. E Lucas está narrando. E o Senhor Jesus, Pai, se ele tivesse parado ali, nós não estaríamos aqui hoje. Mas ele foi até o fim. Aleluia. E dali, irmãos, os irmãos conhecem o desfecho, os irmãos conhecem a história, julgamento, tudo na calada da madrugada. Tudo na calada da madrugada. E de repente veio a condenação. Na condenação, ele foi réu culpado, né? O inocente pelos inocentes, o justo pelos injustos. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque o altar do holocausto, trazendo para Cristo, representa o Gólgota, a cruz, né? Ou a estaca da execução. O altar do holocausto tinha 4 pontas: a caça revestida de bronze, a caça natureza humana, bronze e justificação. Paulo escreve aos Romanos capítulo 5: sendo, pois, justificados pela fé. E ser justificados é tornar livre, é tornar inocente. E por que nós estamos aqui hoje? Porque o Cristo, o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo, ele se entregou. Não foram os romanos, não foram os judeus que o mataram. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E por que nós estamos aqui hoje? Porque a gente olhou para o altar do holocausto, para a cruz. Tem 4 pontas. A gente olhou para a cruz. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E na cruz, dado o momento da agonia do sofrimento, ele tem sede. Eu estou indo rápido, já paro para o fim, porquanto falta 4 para meio-dia. E ele teve sede. E quando ele teve sede, meus irmãos, a Bíblia fala que molharam uma esponja em um vinagre. Repete após eu assim para você não dormir, por favor. Senão você vai cair da cadeira, pode quebrar o pescoço e morrer. E eu estou sem fé para ressuscitar alguém aqui hoje. Glória a Jesus. Aleluia. Meu Deus do céu. Repete após eu assim. Jesus, obrigado. Muito obrigado. Amém, irmãos? E na cruz, Osana, ele teve sede. Molharam uma esponja em um vinagre e deram-lhe de beber. E quando ele bebeu, ele usa aquela expressão do grego, que eu amo tanto, Vivian. Desde quando eu aprendi. A gente, quando aprende as coisas, fica bobo, né? No meu caso. Diz, irmão, eu sei que aqui é uma escola de profeta, de doutores. Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Mas os irmãos têm a misericórdia da minha alma. Está consumado. Do grego, tetelestai. A dívida foi paga. A dívida foi paga. Tetelestai, está consumado. Por que ele falou isso? Os irmãos sabem que os banheiros públicos na época de Roma chamavam-se latrinas, ou latrina. E as pessoas iam fazer ali as necessidades fisiológicas. Você vê, Giovanni, eu não pregava assim agora, você vê, é melhor assim, né? A gente vai aprendendo com o tempo, né? Tanto barulho, quem faz barulho é lata vazia. E tem muitas latas vazias fazendo barulho e a gente pensa que está cheio. E às vezes a gente julgava que dá glória a Deus e fala assim, glória a Deus, ele é digno de toda honra, de toda glória sempre. Mas às vezes a gente achava que por falar meia dúzia de línguas estranhas no culto, até mais alto do que o irmão, a gente julgava que a gente era mais espiritual. Isso nunca foi, irmãos. Isso nunca foi, nunca serviu, língua estranha nunca serviu de termômetro espiritual. Amém ou não, irmãos? Aleluia, é importante, irmãos, a gente está em Cristo. Perseverança é quando parece que Deus está em silêncio e você continua. Não é, filho? Não é você que está passando por um momento difícil? Vale? Não é você que está sofrendo tormenta, mas está aí, ó. Mesmo tendo pouca força, Senhor, não tenho negado o teu nome. Os anos passam.
Passa dia após ano, e a nossa caminhada na terra não é fácil, mas o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Aleluia. Aleluia. Importa que por muitas tribulações herdaremos o reino dos céus. E estamos só de passagem aqui, Giovanni. Daqui a pouco, se der tempo, vamos tirar uma selfie. Partiu o céu, aleluia. É que não vai dar tempo, né? Mas se desce. Senhor, pera só um pouquinho no arrebatamento. Vamos tirar uma selfie para a Rede Globo mostrar no plantão do Jornal Nacional. Aquela treva. Partiu, os crentes deram selfie antes de ir para a glória. Desculpa pela heresia, mas... Irmãos, e as latrinas eram os banheiros públicos da época. E quantos romanos, eles iam fazer as suas necessidades, irmãos? Sabe como que haveria a questão da higiene pessoal? Eles molhavam uma esponja em um vinagre. E ali eles teriam a sua higiene pessoal. Às vezes, Rodrigo Silva, arqueólogo da Adventista do Sétimo Dia, ele ensina que para abafarem até as questões de quem vai a um banheiro ou a um toalete, colocava-se até cantores para abafarem certos tipos de barulhos. Olha só. E eles molhavam esponja no vinagre para fazerem a sua higiene pessoal. O Senhor Jesus está lá, na estaca da execução no altar do holocausto, como Cordeiro de Deus, sofrendo todas as injúrias possíveis. E ele fala: tenho sede. E eles molharam no vinagre uma esponja, a mesma que os romanos faziam a sua higiene pessoal, e deu-lhes de beber. E quando ele bebeu, tetelestai, a dívida foi paga. E hoje eu e você nós temos acesso ao Pai. Hoje eu e você nós temos essa liberdade de estar aqui, sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã bem cedo. E que eu mais fico maravilhado em Cristo, irmãos, é que a morte não o segurou. Com a permissão do pastor, fique de pé, por favor. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Glória a Deus. Na certa feita pastorada, o ferro bateu no peito e falou: eu sou forte, comigo ninguém pode. Quando o ferro menos esperou, veio o fogo. E o calor do fogo fundiu o ferro, e o fogo falou: eu sou forte. O fogo achou que era forte, e Deus mandou a água. A água é forte. A água falou: eu sou forte, comigo ninguém pode. E Deus mandou o sol. E o calor do sol secou a água. O sol é forte. O sol falou: eu sou forte, comigo ninguém pode. E Deus mandou as nuvens, cobriu o sol. As nuvens: eu sou forte. As nuvens: eu sou forte. Quando as nuvens pensam que é forte, Deus manda os ventos, espalha as nuvens. O vento é forte. Aos ventos, nós somos fortes. Aí vem as cavernas, que abriga vento. Ou faz igual a Dilma, né? Vamos abrigar vento, deixa quieto. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. E a caverna é forte. Quando a caverna, a pessoa que é forte, veio o homem, dinamita as cavernas, explodem as mesmas. O homem é forte. E quando o homem bate no peito e fala: eu sou forte, comigo ninguém pode, vem a morte. E a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte é o último inimigo. 1 Coríntios 15. E a morte: eu sou forte, comigo ninguém pode. Só que quando a morte menos esperou, ou esperava. Interessante que o diabo preparava a cilada e a morte levava, ceifava as vidas. Nasceu o filho da Dona Maria, o carpinteiro lá em Nazaré. O verbo que se fez carne, se entregou na cruz. No terceiro dia, o diabo gritou: morte, faz alguma coisa. Porque quando ele estava em vida, eu fiz de tudo para tentá-lo, para fazer com que ele parasse, mas eu não consegui. Agora é sua vez, segura ele. Mas na região da sombra da morte resplandeceu a luz. No terceiro dia, Giovanni, ele venceu a morte. E a morte hoje, irmãos, não está na frente de Jesus, ela está atrás dele. É o nosso inimigo, mas se a gente perseverar e até o fim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Curve a fronte, por favor.